Cases de sucesso, ativando vencedores. E hoje estou aqui com Fabiana Borges, uma mulher que se diz dona de casa, mas escreveu um livro. E ela vai nos falar um pouco sobre essa história. É uma história realmente... Falar de Deus é bom, né, Fabiana? É maravilhoso, né? E nesse livro eu conto a minha história, né? Conto como eu me perdi durante a minha trajetória de vida e como eu me encontrei. Você poderia contar um pouco dessa história antes de chegar ao livro? Olha, por muito tempo eu me senti perdida e sem rumo na minha história, na minha vida. Eu tive um casamento com 16 anos e esse casamento foi um casamento que eu falo no livro que ele foi fadado ao fracasso, porque desde o começo ele já começou turbulento. E aí, quando eu separei, eu terminei esse relacionamento, eu me vi muito perdida e sem rumo, né? Porque quando a gente termina o relacionamento, a gente fica nessa base. E aí logo eu tomei muitas decisões que me levaram a rumos que eu não queria e que eu não sabia que era errado para mim. E aí, num certo momento, eu casei de novo, tive mais uma filha. E quando eu tive a minha segunda filha, eu vi um padrão repetitivo na minha vida. Tudo que aconteceu no primeiro casamento estava acontecendo no segundo. E aí foi onde eu pensei que eu comecei a me conectar comigo mesmo para entender o que estava acontecendo. Teve a influência de alguém para você encontrar esse novo rumo? Olha, teve. Eu estava um dia na minha casa de tarde e aí era aniversário da minha terceira filha e eu estava muito, muito triste com tudo que estava acontecendo na minha vida. Eu falei assim, pai, eu quero que o Senhor coloque alguém na minha vida que traga luz para a minha vida e para me conectar com o Senhor. Né? Desde pequena eu sempre pedi para Deus para morar ao lado de uma igreja, porque eu achava que a igreja ia me trazer a luz de Deus, né? E nesse mesmo dia, apareceu os testemunhos de Jeová na minha porta. E aí uma mulher se ofereceu para estudar a Bíblia comigo, todos os dias, sem eu precisar ir na igreja, nem nada, uma vez por semana ela ia lá em casa. E foi nesse aprofundamento com ela, conectando com a palavra, que eu me conectei mais com Deus. A Fabiana é de Ituiutaba, Fabiana Borges é de Ituiutaba, ela começou o ano de 2025 na biblioteca lançando esse livro, Filha do Rei. Como você chegou a escrever? Você acreditava que você escreveria um livro? Não. Conta a história desse livro, por favor. Esse livro foi uma história engraçada, porque eu estava trabalhando na prefeitura em 2021 e eu trabalhar me deixava muito cansada para chegar em casa e cuidar das minhas filhas, né? E eu falava assim, Deus, eu quero fazer alguma coisa que me movimente para o Senhor e que não seja isso aqui. E aí eu tinha muito medo de pedir conta e falar assim, nossa, eu quero pedir conta para fazer o que Deus colocou no meu coração. Aí um dia eu estava lendo a palavra e Deus falou para mim, escreva a sua história. O Espírito Santo tocou meu coração e falou, escreva a sua história. E eu fiquei meio confusa com aquilo, na hora eu não entendi, eu falei assim, como assim escreva a minha história? E aí apareceu no meu Instagram um projeto de editores, né? Escrever um livro. Você pode escrever um livro. Eu falei assim, gente, isso é interessante. Ontem Deus falou isso para mim, agora parece isso. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Eu nunca imaginei, né? Eu sou formada em agronomia e eu nunca fui para essa área e não pensei que escrever um livro seria meu destino. E foi quando eu falei assim, nossa, eu vou ver o que eu faço com isso. E aí eu entrei nesse curso que fiz os 28 dias e em 28 dias eu escrevi esse livro. A primeira moldagem dele, né? O primeiro processo. E eu escrevi ele e aí eu comecei a produzir ele, a procurar como eu ia fazer para ele chegar nesse ponto aqui. E foi tão interessante porque no mesmo mês que eu decidi escrever o livro, eu fui mandada embora da empresa onde eu trabalhava. Então, começou a escrever o livro, começou esse projeto, acabou perdendo o emprego. Perdendo o emprego. Mexeu com você? Não, porque eu sentia já que era isso que Deus queria de mim, sabe? Eu sentia muito que Deus queria que eu fosse para dentro da minha casa, que eu fosse cuidar da minha família, que eu fosse cuidar das minhas filhas. Então era algo assim que eu já sabia que Deus tinha isso no meu coração. Não era algo que me deixou turbulenta, portanto, quando a pessoa me falou assim, eu quero te falar que eu quero mandar você embora, mas eu estou triste porque você é um ótimo funcionário, não sei o que, eu falei assim, olha, isso é um projeto de Deus na minha vida, não precisa ficar triste, eu estou mais feliz em sair daqui do que continuar aqui. E eu fiquei muito feliz porque eu sabia que isso era algo que Deus queria de mim. O que é interessante é que quando você tem um projeto de vida, eu falo muito em algumas palestras, em alguns treinamentos, nos projetos de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, que é um tripé, são 3 pilares. Deus,
família e propósito. Propósito engloba tudo, né? Propósito engloba você crescer pessoalmente, profissionalmente, engloba a questão da sua saúde mental, saúde física, o seu lazer, a sua diversão, os filhos, familiares, enfim, tudo isso. Deus tem que fazer parte da nossa vida. E quando se fala em Deus, é bom, é muito bom, nos tranquiliza, nos traz paz. Quando você acredita em Deus, você acredita na sua força, no seu potencial. E a família, que é onde, seja na hora da alegria, da doença, da tristeza, a família está sempre junto conosco, é sempre aquele nosso alicerce. Então, isso é muito importante para crescer. E para fazer como a Fabiana, que não desistiu, recebeu aquela luz ali para escrever um livro, e está aí o livro A Filha do Rei, está aqui. Tudo começa quando você descobre quem é. E é aquela questão, quem quer crescer pessoalmente e profissionalmente, primeiro você tem que crescer pessoalmente. Profissional e pessoal não andam separados, andam juntos. E você tem que buscar conhecer a si próprio, o autoconhecimento, saber quais são os meus defeitos. Você já teve coragem de perguntar a alguém perto de você quais são os seus 3 principais defeitos? Receba isso como uma crítica construtiva e comece a analisar se você tem condição de melhorar a cada dia nesses seus defeitos. Quando você conhece a si próprio, você começa a crescer. E o crescimento pessoal te leva ao crescimento profissional. E é sempre dar o primeiro passo e não desistir nunca. Então, fica essa dica para vocês. Tudo começa quando você descobre quem é. Fabiana Borges. E ela pôs uma frase aqui. Não há nada que você faça que vai tirar a sua identidade, porque Deus te criou filha. Agora você diz aqui, você na leitura que você fez para mim anteriormente, fala sobre mulheres. Lê esse trecho que está na contracapa aí para o pessoal entender melhor sobre a questão do seu livro. Em um mundo onde as vozes externas tentam definir quem somos, Filha do Rei oferece um refúgio para mulheres que buscam a verdadeira identidade e uma conexão profunda com Deus. Este livro é uma jornada transformadora que inspirará você a redescobrir sua essência divina, destacando o valor e a dignidade que possui como filha do Rei dos Reis. Combinando ensinamentos bíblicos, reflexões pessoais e um pouco da minha história de vida. Filha do Rei te ajudará a fortalecer a fé e a confiança em Deus, promovendo uma relação íntima e sincera com o Criador. Cada capítulo é um convite para explorar as profundezas do amor divino, reconhecer o próprio valor e abraçar a verdadeira identidade que Deus planejou para você. Prepare-se para uma experiência enriquecedora, que mudará sua visão de si mesma e da sua caminhada espiritual. Filha do Rei não é apenas um livro, é um chamado para todas as mulheres se levantarem e viverem como herdeiras do reino celestial que são. Então você já diz tudo aí no seu livro. É um livro que as mulheres devem ler. Sim, é para se redescobrir, né? Porque a gente se perde muito no mundo. As mulheres hoje em dia, a gente estão deixando nossos lares para viver mais para o mundo. E os nossos filhos, a nosso esposo, a nossa família precisa disso. E o que eu mais sinto que Deus quer, que as mulheres se conectem com a identidade dela em Deus. Sabe, o que Deus quer de mim. E é uma das coisas que eu mais me perguntei quando eu comecei a escrever esse livro. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim como filha dele? O que Deus quer de mim como família, como mãe, como esposa? E isso foi muito bom e edificante para mim, porque mudou toda a minha família, toda a trajetória. Um casamento que foi fadado fez um casamento ser reconstruído no amor de Deus e na sua graça e misericórdia diária. E para você que está nos assistindo, nós vamos colocar nos comentários aqui, a Fabiana vai colocar nos comentários em seguida, o e-mail ou o contato telefônico dela, para quem estiver fora da nossa região, quem estiver em outro estado, outro país, possa adquirir esse livro. Possa entrar em contato com ela, para ela fazer esse envio do livro para vocês aí, para fazer essa leitura. É um livro, quantos capítulos? Ele tem 10 capítulos. 10 capítulos. Cada capítulo fala sobre um tema. Isso. Cada um é um pouquinho da minha história. Os 5 primeiros eu falo o início de tudo, o casamento fadado a fracasso, como foi a minha infância, as dores da infância, quebrando os padrões familiares. Cada um fala um pouquinho da minha história e nisso eu mostro para a pessoa como ela olhar a sua história com amor. Você falou um pouco da sua história do passado, o que te levou
aos fracassos que te levou a escrever esse livro. E o que você espera daqui para frente? Olha, agora eu tô tão cheia de gratidão com Deus por todas as coisas que Ele está colocando na minha vida, entre a minha família, os meus filhos, que eu quero estar mais junto dEle, que todas as pessoas se conectem com esse livro, se conectem com a presença dEle. Eu quero fazer com que todas as pessoas entendam tanto que a presença de Deus é importante em nossas vidas. É claro que você fez o lançamento nesse início de 2025. Já teve algum resultado positivo? As pessoas, como foi a reação das pessoas que presenciaram o lançamento e o pós-lançamento? Nossa, foi maravilhoso demais, porque eu tive tanta repercussão de gratidão, teve pessoas que já tinham comprado antes, já tinham lido o livro, né? E falaram assim, Fabiana do céu, sua história me inspirou a olhar a minha com um olhar diferente, muito obrigada por estar me conduzindo a esse caminho. Então, assim, está sendo muito maravilhoso, porque está vindo coisas que só é de Deus mesmo. Esses erros do passado, esses fracassos fortalecem a pessoa? Totalmente, nos incentiva, né? Nos mostra que a gente pode ser melhor. Porque às vezes a gente fica muito preso, eu fiz isso e não deu certo, nada meu vai dar certo. Portanto, eu falo sobre quebra de padrões no meu livro, porque foi uma coisa que eu vivi. Eu repeti os padrões familiares da minha família, da minha mãe, toda a história dela eu repeti na minha. Então, às vezes a gente fica muito ligado no que a gente fez de ruim e a gente não olha o que a gente tem de bom. Né? E Jesus Cristo, quando Ele veio aqui, Ele veio para isso, para derramar o seu sangue, para a gente olhar todas as coisas boas que a gente tem dentro da gente. Né? Os padrões, é claro, de familiares, as partes positivas você deve moldar para a educação da sua família na sequência. Mas existem padrões que realmente, se você não observar, você comete os mesmos erros, né? Sim, limita, né? Faz a gente ser limitadores, porque minha mãe me ensinou coisas maravilhosas e que me edificaram muito. E eu sou muito grata por isso, tudo que ela me ensinou, tal, mas teve coisas que ali me conduziram para eu perder toda a minha identidade, eu perder quem eu realmente era, eu perder a minha essência, coisas que fizeram realmente eu ver que eu me olhava muito pequena. E eu não me olhava a pessoa que Deus queria que eu fosse. Então, os padrões, ele tem esse limitador, né? Ele pode fazer você crescer, mas também ele pode fazer você se diminuir. Porque é onde você começa a olhar muito o que foi ruim, não o que foi bom. E com esse livro agora te prospecta a crescer ainda mais, se você pensar no médio e longo prazo, né? Totalmente, né? E essa é a condução, né? Porque esse livro eu penso que para mim agora, depois que lançou e está vindo tanta coisa boa, é o início de grandes coisas que estão por vir. Pode vir no segundo livro no futuro? Com certeza, já estou caminhando para isso. Fabiana, sucesso. Está aqui, portanto, a Filha do Rei, uma escritora de Ituiutaba, mais uma mineira escrevendo um livro e falando de coisas boas, né? Falando de Deus, falando de família, contando a sua história, os problemas da sua vida, transformando em inspiração para outras pessoas na vida delas, no dia a dia. Fabiana, sucesso e que esse segundo livro venha e que nós possamos ter você mais uma vez aqui falando da próxima vez desse segundo livro. Sucesso na sua vida, na sua carreira e que você alcance tudo aquilo que você está prospectando para frente. Amém, que assim seja, que Deus abençoe, que realmente seja dessa forma, que Ele conduza todos nós para isso, né? Eu estou muito feliz, muito empolgada e realmente, quando eu estava terminando o lançamento, o povo perguntava para mim assim, vai ter o segundo? Vai ter o segundo, né? Eu falei, gente, acalma, acabei de lançar esse, mas vai ter o segundo. Se Deus quiser. Ele quer, né? Ele já falou para mim, Fabi, é só o começo, então é maravilhoso. Falei com Fabiana Borges, escritora de Ituiutaba, que lançou o livro Filha do Rei. E não deixe de curtir a nossa parte, se inscrever e, é claro, tecer um comentário aí. E nós vamos deixar no comentário o contato da Fabiana para que você possa adquirir e ler esse livro inspirador para a sua vida. Um abraço. Um abraço, gente. Muito obrigada.